Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nessa Quinta-feira Santa quero ir ao encontro de toda a nossa família espiritual, comunidade de vida, de aliança, todos os retirantes que estão em nossas casas, para vos dar uma palavra de amor, de consolo, mas também de visão de como vivermos esse dia tão santo que é a Quinta-feira Santa. Dia de unidade, dia de amor, dia de lava-pés, dia em que Jesus nos ensina a amar. E justamente o título desse ensino é Eis o Tempo do Amor. Creio que nessa Quinta-feira Santa o Senhor quer nos ensinar com a sua própria vida como devemos amá-lo, amarmos-nos a nós mesmos e também amarmos-nos uns aos outros com um verdadeiro amor que dá a vida uns pelos outros. Nós vivemos toda a nossa vida entre dois castelos. O castelo da alma, que é o castelo interior, e onde o rei faz justamente esse convite a uma maior intimidade, onde ele nos leva até os seus aposentos. E o tempo do retiro da Páscoa é um tempo muito forte para reatarmos laços de amor, laços de intimidade com o Senhor, mas também vivermos essa graça de júbilo, de contemplação pura, mas também fazermos essa experiência que só Deus basta, só Deus basta. E um retiro é um tempo para desligar o celular, desligar os compromissos e viver só de Deus, viver só da palavra de Deus, viver a partir dessa intimidade, desse castelo interior, desse castelo da alma. Mas nós também vivemos com o castelo da cidade de Deus, o castelo exterior, onde o rei tem desejo ardente de visitar aqueles que ainda não vivem na sua intimidade. E Jesus dá a vida, e começamos nessa quinta-feira a assistir ao seu despojamento e à sua entrega da sua vida, justamente quando é traído, quando é renegado, mas ele não se isenta de dar a vida porque ele quer ir até os confins da terra, até os confins e as periferias existenciais. Somos chamados a viver simultaneamente o mistério de Maria, Marta e Lázaro. Sem sair da união com o Senhor, somos chamados a viver esse zelo de salvação pelas almas por todos os Lázaros e deste mundo e sermos capazes de ir apaixonadamente correndo para anunciar a vida que Jesus quer nos dar, a vida de intimidade. Quem são esses Lázaros? Às vezes sou eu mesmo, que já cheiro mal na minha imundície, na minha incapacidade de me converter. Às vezes são os meus irmãos mais próximos, com quem eu devo reaprender a fazer atos de amor e de esperança. Mas talvez são pessoas que estão numa grande indignidade, numa grande miséria humana e que precisam da nossa fé, da nossa esperança e da nossa caridade. Claro que nós podemos, quando fazemos um retiro, podemos sempre sonhar e ter a tentação de sonhar com claustros bem fechados, bem tranquilos, com bibliotecas milenares, onde nos deleitaríamos com todos os tesouros do céu, da exegese bíblica, da patrística, do magistério, da tradição, da divina liturgia, da espiritualidade de tantos santos. Poderíamos passar toda a nossa existência nos deleitando com esses tesouros. E poderíamos querer viver um verdadeiro aggiornamento, essa palavra tão bonita italiana, que é como que ser renovados por dentro, como é a graça de um bom retiro, e viver num mundo tranquilo, sem escutar os gritos do sofrimento desse mundo. Mas justamente Deus nos chama a uma grande sinfonia, onde vamos ter compassos contrastantes, onde vamos aceitar viver os mais sublimes murmúrios da intimidade com o Senhor, e a liturgia da Páscoa, da Semana Santa, mas em particular do Tríduo, é tão bonita, os ofícios das trevas e todas as celebrações que são muito diferentes umas das outras e que passam de tons muito sofridos a tons muito jubilosos no Sábado Santo e no Domingo da Ressurreição. Então nós somos chamados a viver esses contrastes de uma beleza quase divina, quase celestial, mas também a escutar simultaneamente os gritos estridentes
dos sofrimentos atuais. Como é que poderíamos viver esta Páscoa sem querer levar a presença e o amor do Pai até aos mais profundos abismos existenciais? E aí as nossas casas estão espalhadas em tantos lugares de sofrimento. Como não pensar nas Cracolândias, como não pensar nas ruas onde milhares de pessoas passam essa Páscoa abandonadas, como não pensar nas favelas ou nos slums, como não pensar nas fronteiras de países onde há tanto tráfico, como não pensar nas minas da Venezuela, como não pensar nos antros de violência, nos presídios, nos hospitais, nos prostíbulos, tantos lugares em que existem gritos estridentes de sofrimento. E aí, Edith Stein, eu vou fazer várias citações desse belíssimo livro de Edith Stein, Ser Finito e Ser Eterno, e sobretudo num apêndice em que ela vai fazer como que uma releitura das moradas do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, que foi a leitura que mudou a sua vida. Uma vigília, uma noite de adoração. E Edith Stein leu, devorou o livro das moradas, e ela justamente teve uma grande iluminação que mudou a sua vida. Que esta Páscoa, que esses dias santos sejam como essa noite luminosa que transforma a nossa vida. Que esses dias não sejam tempos que passam e que passam mais uma Páscoa, mas que ao contrário, tomemos essa decisão de viver como que uma noite luminosa de uma grande conversão interior. E ela vai justamente citar Santa Teresa d'Ávila, que diz assim: neste ponto, os êxtases cessam quase totalmente. O fim não consiste só na divinização das almas, mas todas as graças devem servir para fortalecer a nossa fraqueza, para imitar Cristo no muito sofrer e para trabalhar sem descanso para o reino de Deus. Para isso é a oração. Para isso serve o matrimônio espiritual, que nasçam sempre obras. Extraordinário ver que uma grande contemplativa, Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo, a grande fundadora de tantos lugares de clausura, é transpassada não só pela vida contemplativa, que é a divinização das almas, mas também por esse grito do sofrimento do Senhor, que não a deixa parar de fundar novas casas e que não a deixa desejar que nasçam mais obras e obras. Por que esse fogo no coração de Teresa d'Ávila? Por que esse fogo no coração daqueles que são transpassados pelo grito de sofrimento de Jesus? Por quê? Porque tocamos o sofrimento de Jesus no mundo que ainda sofre. Santa Benedita da Cruz, que é mais conhecida como Edith Stein, virgem mártir, vai viver, através da leitura destas moradas, uma grande iluminação pessoal. E ela vai viver o seu caminho de Damasco. É como se há um antes e um depois existencial. Ela não vai conseguir mais voltar atrás. Peçamos essa graça, irmãos, que para a nossa comunidade haja também um antes e um depois. Que essa Páscoa Santa, nesse ano santo jubilar, marque um marco de completa transformação e de união transformante com o nosso Senhor e que nós possamos dar um salto qualitativo. Tudo que reclama para nós, tudo que murmura, tudo que ainda não quer entrar na ciência da cruz, que cesse e que entremos nesse trampolim existencial. Ela é essa autêntica mística, por quê? Porque ela vai como Jesus. E eu vou dar o exemplo de Edith, não para esconder Jesus, porque é sobre Jesus que queremos focar essa contemplação e todos esses dias santos, mas dizer se outras almas, pecadoras e frágeis como nós, puderam fazer esse caminho, essa via crucis, nós também podemos, nós também somos chamados a entrar nessa ciência da cruz. E ela vai, então, dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Dar a vida em resgate de muitos. Por quem você dá a tua vida? Por quem você está disposto a sofrer? Por quem você está disposto a sair do teu conforto, da tua zona de conforto, onde tudo está organizado, onde tu tens tudo o que precisas, para dar a vida em resgate de muitos? Ela poderia ter fugido
para os Estados Unidos, como alguns dos seus irmãos fizeram, e não ter vivido o martírio do Holocausto. Mas ela se deixa transpassar por essa têmpera, essa força, essa parrosia dos mártires, e ao ser fascinada pela verdade, não fica numa verdade especulativa, intelectual, filosófica meramente, mas ela vai até o encontro com Jesus, que é caminho, verdade e vida. João 14, 6. Caminho, verdade e vida. A verdade vai nos fazer percorrer um caminho novo e vai nos fazer entrar numa vida nova. A nossa vida não seria transformada se não tivéssemos encontrado a verdade que iluminou e que nos fez percorrer um outro caminho. E qual é a grande metanoia, qual é a grande segunda conversão de Edith Stein? É essa passagem do racional ao abandono filial. Finalmente, quando somos muito racionais e quando temos explicações para tudo na nossa vida e quando traçamos metas e queremos fazer isso e depois isso e depois isso, quem nos conduz? Somos nós mesmos, é a nossa razão. Mas há uma virada, há um momento em que entregamos as rédeas da nossa vida e já não somos mais nós que nos conduzimos, mas é o Pai que nos conduz. É o Verbo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos conduz. Ou seja, entramos no abandono filial e nos deixamos conduzir. Essa mística francesa que diz, tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas poucas que deixam Deus se servir delas como Ele quer. É essa grande metanoia que somos chamados a viver nessa Quinta-feira Santa. Jesus certamente poderia ter planos de servir a Deus Pai de uma ou outra forma, mas o Pai permitiu que o caminho fosse o caminho da cruz. E o Senhor se entregou nas mãos do Pai e se entrega passando por todos os processos de humilhação, as traições, as cusparadas, as chicotadas, o ser desnudado na cruz, o ser abandonado de quase todos, o ser quase irreconhecível pelos seus. Jesus aceita um caminho de abandono filial para entrar na vontade do Pai. Então, pouco a pouco, somos chamados a entrar nesse caminho de abandono filial, a nos deixarmos conduzir como crianças que, de fato, começam a viver nas mãos de Deus. Vocês sabem que o nosso logo, desenhado pelo nosso fundador, faz parte das inspirações do nosso carisma, são duas mãos onde as sementes são lançadas. Mas imagina que abandono filial cada um de nós deve ter quando somos lançados pelas mãos do Pai. Edith Stein, grande filósofa, chega mesmo a dizer que a filosofia sem transcendência pode conduzir o homem ao mais terrível desespero, constatando que quando uma pessoa está em profunda necessidade existencial, é incapaz de tomar decisões. Tão forte isso. Quando uma pessoa está em profunda necessidade existencial, ela é incapaz de tomar decisões. Quer dizer, eu sou capaz de tomar decisões e decisões acertadas quando eu encontro a essência do meu ser ao encontrar a paternidade de Deus e a sua vontade. E ela vai se envolver de amigos santos, de amigos que buscam a verdade, de amigos cristãos, de amigos que também, como ela, fizeram esse caminho de busca incessante. Será que não é isso uma comunidade cristã? Será que não é isso que devem ser cada uma das nossas casas? Homens e mulheres que vêm de tantos ambientes, de tantas culturas, mesmo até religiosas, pessoas que se converteram de tantas outras religiões, mas que fazem um caminho para o cristianismo e por isso podemos nos ajudar uns aos outros nesse caminho de santificação. E Edith, de famílias judaicas, vai receber uma belíssima educação na sua família, uma belíssima educação familiar, mas também na sua juventude ela faz a experiência de perder a fé, como muitos de nós podemos, na altura da adolescência e mesmo da juventude, da universidade, perder a fé, relativizar a fé, adotar tanta coisa do mundanismo cultural que nos rodeia. E ao entrar em contato com o cristianismo, e aí, reparem os amigos de Edith, Ursel, judeu convertido em luterano, Max Scheler, convertido do panteísmo ao catolicismo,
Reinach era luterano. E Konrad Martius e a sua esposa Theodora, famílias judaicas também convertidas à fé evangélica. Esta mulher vai se tornar uma grande mística. E é justamente na casa desse casal que Edith vai passar uma noite, vai na biblioteca desse casal, uma biblioteca de um casal evangélico, e encontra o quê? As moradas de Teresa d'Ávila, e passa essa noite numa grande união com o Senhor. Ela tem 31 anos e se converte profundamente à verdade nessa noite luminosa e vive uma união mística transformante. O que quer dizer a união mística transformante? Não adianta nos unirmos ao Senhor se essa união não nos transforma. É como um pau de madeira e um fogo abrasador. Quando eles se unam, é impossível a madeira permanecer igual. Assim também nós, é impossível a nossa vida permanecer igual se nos deixamos verdadeiramente abrasar pelo fogo do amor de Deus. Ela depois vai ser acompanhada por um jesuíta, depois por um beneditino, vai descobrir São Tomás de Aquino, vai ser acolhida num lar de irmãs dominicanas e escreve mesmo um ensaio da filosofia de Husserl, a filosofia de São Tomás. Edith torna-se uma mulher de unidade. Unidade intelectual, unidade espiritual, unidade relacional. E ela vai fazer uma síntese de tudo que ela recebeu de sementes do verbo, do judaísmo, do protestantismo, do cristianismo, da espiritualidade naciana, da espiritualidade beneditina, da espiritualidade dominicana, até a chegar à espiritualidade carmelitana. E ela vai fazer como essa síntese. Nós também somos chamados a nos tornar homens e mulheres de unidade. Hoje Jesus dá a sua vida para fazer de nós guardiões da unidade. Mas como nos tornarmos capazes de ser esses garimpeiros das sementes do verbo, essas sementes do Logos espalhadas nas culturas e nos ritos? Como seremos nós capazes de nos tornarmos homens e mulheres capazes de valorizar as sementes do verbo dos nossos irmãos? Em mim, no outro que me rodeia, mas também naqueles que estão aparentemente muito perdidos, muito longe da graça de Deus, mas que mesmo assim têm pepitas de ouro dentro dos seus corações. Como ser livre face a todos os critérios e a todas as normas, mas ser livre de reconhecer a graça de Deus, a dignidade que Deus concede a cada um. E nesse dia eu queria vos pedir que meditássemos no nosso livro de vida. Vocês sabem que a comunidade medita cada dia o livro de vida. O livro de vida é um livro para dar-lhe a vida, para lhe dar sempre uma vida nova. E nesse dia da quinta-feira vos peço que meditemos o número 277 até ao 281. O perdão dado. Jesus, com esse gesto do lava-pés, ele vai nos ensinar a perdoar. E o diácono vai dizer, qual é o cume da vida comunitária? É a celebração do perdão. Se você quer saber se você de fato é comunitário, pergunte-se, perguntemo-nos, sou capaz de perdoar? Sou capaz de perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa que sempre me fere na mesma coisa, que sempre me humilha, que sempre me faz sofrer, que sempre é indelicada? Sou capaz de perdoar? A vida comunitária é o lugar onde se descobre a ferida profunda do ser e onde se aprende a assumi-la. Será que a vida comunitária é esse lugar onde eu descubro a minha ferida profunda e eu aceito assumir a minha ferida? Não culpando os outros, não acusando-me, nem vitimizando-me, mas assumindo a minha ferida profunda. Pode-se então começar a ir renascer. Se eu aceito a minha ferida profunda, eu posso renascer dela nessa Páscoa. Sim, nós nascemos a partir da nossa ferida. E o amor só pode circular se houver perdão dado. Se nós pararmos de perdoar, nós construímos como que muros, barreiras existenciais, nós construímos grandes muros e finalmente vivemos como solteirões numa grande família.
E tudo que eu disse é para a vida comunitária, você pode transpor para a sua família, para a sua empresa, para o seu hospital, o lugar onde você trabalha, a sua universidade. Nós podemos ser como grandes solitários no meio de uma multidão. O perdão faz ao contrário, renascer o amor. O perdão faz brotar um caminho novo, um caminho que parecia intransponível, um caminho que parecia quebrado, como que uma ponte que tivesse ruído, mas o perdão reconstrói essa ponte. O perdão nos torna capazes de abaixamento e de humilhação. Se humilhar, pedir perdão, recomeçar, não deixar que o orgulho nos incha, mas ao contrário, recomeçar numa pequenez, numa atitude de lava-pés. E cada um de nós é chamado a viver que amar é perdoar. Se você ama de verdade a comunidade, você perdoa a comunidade. Se você ama de verdade os seus responsáveis, você ama e perdoa os seus responsáveis. Se você ama a tua família, os teus irmãos, os teus irmãos de comunidade, você perdoa, você não fica ruminando, se envenenando e envenenando os outros com reclamações, injúrias, até às vezes falsos testemunhos, porque cada um tem um prisma, cada um avalia as coisas e as situações e as pessoas de um certo prisma. Me lembro sempre de Santa Teresinha de Menino Jesus, quando ela conta que passando num corredor, uma irmã para e ela disse: Teresinha, tu estás tão magra, tu estás quase doente. E no mesmo corredor, uma irmã mais na frente disse: Teresinha, tu estás tão gorda, tu deves emagrecer. O prisma dos julgamentos é tão volátil, é como essa Semana Santa em que a mesma multidão clama Hosana e logo a seguir clama crucifica-o. Não devemos estar nesta oscilação dos humores, nem dos julgamentos, mas devemos entrar nesse caminho apertado, nessa porta estreita do perdão. E como é que Jesus faz? Ele se esvazia a si mesmo, ele se esvazia da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, da sua divindade. Ele desce do trono para nos elevar. Ele desce e vive, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele faz essa experiência de descida para nos elevar e nos ensinar a viver essa divisa de Paulo. Já não sou eu que vivo com os meus critérios, os meus julgamentos, as minhas formas de pensar, as minhas tomadas de posição, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que me oferece ao Pai, é Cristo que me ensina a imolar a minha vida, é Cristo que me ensina a perdoar. Então, esta quinta-feira é a grande festa do lava-pés, do perdão mútuo. E devemos perdoar não só uma vez ou duas, mas 70 vezes 7, e perdoar com o perdão de Deus. No número 279 do nosso livro de vida, nos é falado o quanto a comunidade é essa escola de vulnerabilidade. Nós gostaríamos de chegar na comunidade, como numa empresa, e fazer uma carreira ascendente, né? Éramos fracos, mas agora cada vez mais competentes, inteligentes e bem reconhecidos. Mas justamente o caminho da sequela Cristo é o contrário. Às vezes até chegamos achando que somos alguém, mas pouco a pouco vamos descendo e tocando a nossa vulnerabilidade, a nossa miséria, o nosso nada. Tocamos a nossa fraqueza. E quando nos deixamos revelar, vamos fazer uma experiência maravilhosa, que é a experiência do amor de misericórdia. Não devemos fugir, não devemos ter medo do julgamento dos irmãos, não devemos tentar nos esconder e manter uma máscara durante a vida toda, mas ao contrário, o fato de nos amarmos nos torna fracos e vulneráveis. O fato de, com o passar dos anos na comunidade, não é um sentimento de força que aparece, mas ao contrário, um enternecimento mútuo que revela um rosto de mansidão e de humanidade. Que bonito esta palavra do nosso livro de vida. À medida que nos amamos uns aos outros com verdade, vamos percebendo as qualidades inegáveis daquele irmão, daquela irmã, mas também as fragilidades que, com o passar do tempo, nos fazem olhar para eles com ternura. Então, a vida comunitária se torna verdadeiramente um lugar de caminho de paciência. Um caminho de grande paciência, onde somos
chamados a fazer atos de fé. E eu gostaria que nós meditássemos agora no logo desse ano santo. Achei tão inspirado esse logo do jubileu. 4 figuras estão seguras à cruz, e a cruz parece que ela se arqueia, ela dobra, mas ela não quebra. Anota bem, o nosso amor comunitário, o nosso amor uns pelos outros pode até dobrar, mas não quebra. Ele não deve divorciar, ele não deve entrar nessa cultura da divisão, da oposição, das difamações, das condenações, das acusações, dos processos, das ritas. Não é assim o amor cristão. O amor cristão dobra, mas não quebra. E essas 4 figuras, primeiro a fé, que abraça a cruz firmemente, e é a primeira a lutar pelas vocações. Reparem que na nossa própria vida, o que seria de mim se alguém não tivesse tido a fé por mim? O que seria de nós se não tivesse alguém que lutasse com fé, e fé forte, fé firme, fé capaz de fazer atos de fé por cada um de nós? Mas logo a seguir à fé vem a esperança. Numa segunda etapa da nossa vocação não é tanto os atos de fé. Nós acreditamos que você tem uma vocação, nós acreditamos que você é consagrado, é casado, é leigo, é discípulo, é filho, é doado, nós acreditamos. Mas agora precisa de um olhar de esperança, que vai além daquilo que nós vemos em ti, que vai além das tuas capacidades, que espera em Deus e da graça de Deus na tua vida. E depois é preciso um grande amor. Para que uma alma continue nesse progresso, ela precisa de entrar num grande amor de si, se deixar amar pelos outros, mas também entrar numa relação de amor com os outros. É a terceira fase da nossa salvação, do nosso caminho, da nossa via crucis. E esse 4º irmão, e vocês sabem que esses 4 bonecos representam os 4 cantos do mundo. Claro que podemos fazer essa exegese também em relação aos 4 cantos, mas eu meditava em relação a cada uma das nossas vocações. Como é que nasce uma vocação? Porque se eu descubro a pedagogia inspirada para fazer nascer uma vocação, eu sei a pedagogia inspirada para fazer nascer vocações no mundo inteiro, nos 4 cantos do mundo é a mesma graça. Fé, esperança, caridade. E o último, eu diria, uma grande paciência. Mesmo se a pessoa é iluminada, mesmo se a pessoa deseja essa conversão, ela vai precisar da nossa paciência. Porque os processos são lentos, porque as transformações às vezes se ganham para e passa. É como quando você quer emagrecer, você vai perdendo gramas, mas é difícil perder peso, é difícil fazer esse caminho de conversão, de purificação, de ascese. É difícil e você vai ganhando gramas e gramas e gramas, mas como é difícil e precisa de paciência. Assim as almas, assim as conversões. Então precisamos de entrar nessa beleza de nos amarmos com fé, com esperança, com grande amor, com grande paciência. E aqui no nosso logo tem uma coisa mais engraçada, que é muito importante. O que é essa cruz em forma de âncora? Porque se vocês virem no logo, a cruz, ela dobra e ela tem uma âncora. É chamada âncora da esperança. E a âncora da esperança é aquilo que os marinheiros usam e que tem de reserva nas grandes embarcações nos momentos de grandes tempestades. Quer dizer que quando há grandes tempestades, quando há grandes naufrágios vocacionais, precisamos de uma grande esperança pelas almas e uma grande paciência. Vos dou essa passagem, 2 Coríntios 12:12. Quais são os traços distintivos dos apóstolos? Vocês sabem, né? A gente começa discípulo, mas deve se tornar um apóstolo. Mas quais são os traços distintivos dos apóstolos? E nós temos tendência a dizer milagres, prodígios, obras portentosas. O primeiro grande sinal distintivo é paciência a toda a prova. Então, nessa Quinta-feira Santa, peçamos esse traço distintivo dos apóstolos, de não desistir de ninguém, de não baixar as mãos e dizer, não, esse irmão não tem jeito, de não desistir de nenhuma vocação, por mais que ela tenha traído, por mais que ela tenha sido incoerente, por mais que ela tenha renegado às vezes a sua própria vocação, nós, como corpo místico de Jesus, devemos lutar até o fim pelas almas e pelas almas que nos são confiadas. E São João Paulo II, no ano 2000,
justamente num ano santo como este ano de 2025, São João Paulo II nos exortava toda a humanidade a fazer uma grande ação de remissão de dívidas. E é o número 281 do nosso livro de vida, justamente o que é essa grande remissão de dívidas? Podemos dizer dívidas materiais, dívidas, a pessoa te deve um dinheiro e você perdoa essa dívida. É um ato concreto, você pode e deve fazê-lo. Mas mais do que isso, são as dívidas espirituais. É todos os perdões que não demos uns aos outros. E é muito impressionante porque o diácono vai justamente comentar essa passagem em que esse servo é tão perdoado, Mateus 18, 23 a 35, ele é tão perdoado, mas depois ele não perdoa nada ao seu irmão. E nós somos muitas vezes assim. Foram-nos remidas tantas dívidas e nessa Páscoa, não vive essa Páscoa sem viver o sacramento da confissão, né? Pelo menos uma vez no ano somos chamados a viver isso. Claro que em comunidade vivemos pelo menos uma vez no mês, se não mais, mas essa pessoa a quem foi remida todas as dívidas sou eu, e depois somos terríveis, porque somos incapazes de transmitir a mesma clemência, somos incapazes de transmitir a mesma compaixão com a qual eu fui beneficiada. Somos incapazes de fazer misericórdia aos outros e estamos sempre com a lupa vendo o defeito e como que ruminando aquela qualidade que não é do outro. Peçamos então a graça de aniquilar, destruir, não o outro, mas as dívidas do outro. Aquilo que eu retenho. E o que é que eu retenho? É tudo aquilo que o outro finalmente não fez, que eu esperaria que ele fizesse. Finalmente, é aquilo que eu achava que o irmão devia me retribuir, aquilo que eu achava que ele tem dívida para comigo. E enquanto a gente não transpõe essas dívidas que finalmente são suscitadas pelos nossos julgamentos, enquanto a gente não transpõe aquilo que nós vivemos como dívidas, então nós não conseguimos verdadeiramente entrar num amor oblativo. Nenhuma criatura pode chegar a amar você como você precisa. E por isso os irmãos e as irmãs vão estar sempre em dívida. E se você retém as dívidas dos outros, então os outros merecem a prisão, merecem a acusação, merecem o castigo, merecem... E aí você entra numa lógica infernal, que é a lógica do divisor, a lógica do acusador dos irmãos. Ao contrário, fazer a remissão total das dívidas é entrar num grande realismo. Os outros não conseguem preencher todo o vazio existencial do meu coração, toda a expectativa que eu tenho de amor, de reconhecimento, de entendimento, elas não conseguem chegar àquilo que eu poderia esperar, mas eu também não sou presa a isso. Eu posso receber isso de Jesus e sexta-feira é o dia em que podemos beber do lado aberto do seu coração para podermos entrar numa grande graça. Fazer a remissão das dívidas faz com que possamos deixar o amor circular de novo. E quando deixamos o amor circular de novo, podemos então nos deixar conduzir pelas palavras do Espírito, pelas palavras do Verbo, que vão guiar a nossa vida. Edith Stein tinha uma palavra muito bonita, ela dizia que as palavras de Deus eram como estrelas guias que nos guiavam na noite, nos hortos das oliveiras das nossas vidas, e todos nós temos momentos angustiantes, momentos de noite, momentos em que sofremos, momentos de luto, momentos de angústia, momentos de fracassos, momentos de humilhações públicas, mas justamente é nessas noites que a palavra de Deus vem brilhar como essas estrelas guias. Edith também vai nos dizer uma coisa muito importante, ela vai nos ensinar que quando queremos nos livrar de uma cruz, geralmente a cruz que recebemos é mais pesada. Ou seja, não renegues a cruz que Deus te dá, aceita, abandona-te, acolhe, abraça essa cruz, porque pode até parecer muito dolorosa, mas se você renega essa cruz, ela se torna mais pesada, a próxima cruz que vais receber. Penso a pessoas que poderiam, irmãos e irmãs que poderiam deixar a sua vocação porque acham que a sua vocação é muito pesada, ou que é muito difícil, ou muito exigente. Eu acompanho várias pessoas que abandonaram as suas vocações e posso vos dizer, constato que a cruz
que elas recebem é bem maior do que elas tinham ao carregar a cruz da sua vocação. Esta ciência da cruz faz com que entremos numa grande graça que se chama empatia. O que é empatos? Empatia, sofrer com, aceitar sofrer com. Nós podemos dizer, e em relação ao Brasil, o Brasil é um continente, as dimensões são tão diversas e grandes, e é um continente, 220 milhões de pessoas, um continente. Mas poderíamos dizer, bom, temos tantas misérias no nosso Brasil, por que iríamos ao socorro de outros povos? Por que vamos visitar a miséria da África ou da Venezuela ou das Filipinas, se já temos tantas Venezuelas, tantas Áfricas e tantas Filipinas no nosso próprio país? Justamente por causa da empatia. A empatia é deixar-se tocar pelo sofrimento dos outros. É aceitar entrar nos sentimentos de dor, de aflição, de angústia, de desespero do outro. Mas não só ser tocado, sou tocado, mas é um toque que me move, é um toque que me faz ir ao auxílio, é um toque que não me deixa indiferente, mas que justamente eu dou a minha vida para amenizar, para consolar, para ajudar, para evitar, não talvez o sofrimento, mas a desolação de sofrer só. Eu vou para estar com o outro naquele momento de sofrimento, para fazer com que a pessoa não se sinta abandonada, mas se sinta acompanhada no seu sofrimento. Alguém que tem empatia quase que adivinha o que o outro vive, quase que se esvazia de tudo que ela vive para dar espaço àquilo que o outro vive. Eu penso por que uma pessoa da Europa deixava a Europa com todo o conforto para ir para um país como a África evangelizar. Ela que já tinha tudo, por que ele ia deixar o seu país para ir para um país em que tudo falta? Justamente por empatia, por amor, por compaixão, por capacidade de se fazer um com o outro, de dar a vida em resgate por uma multidão. Constatamos que fazemos a experiência da consciência do outro, daquilo que é importante para o outro, daquilo que dá sentido à existência do outro. E não é apenas uma empatia emocional ou psicológica, mas é um conhecimento profundo do que o outro vive, é uma capacidade de reconstruir uma vida nova com o outro, de entrar numa nova forma de referenciar a sua vida. A empatia me liberta da autorreferencialidade. Se eu estou só preso aos meus critérios, à minha cultura, ao meu modo de fazer, eu não consigo entrar na cultura do outro. Eu não consigo entrar na consciência que o outro tem. Eu não consigo entrar na vida que o outro é chamado a viver. Então, a empatia vai alargar o nosso coração às dimensões do mundo. Hoje, os comunitários da comunidade Sementes do Verbo não são chamados a escolher campo de missão. Por que eu vou para a China, ou para a Ásia, ou para a África, ou para a América, ou para um país da Europa? Por que eu iria para um país rico ou pobre? Por que eu iria para um país em que é rico de bens materiais, mas às vezes com tantas pobrezas a nível vocacional? Ou o contrário, por que eu iria para um país onde falta tudo, mas que tem milhares de vocações? Não somos nós que escolhemos, mas é Jesus que sabe aonde a tua vida precisa de ser entregue em resgate de muitos. Se nos deixarmos conduzir, todos nós, irmãos, como crianças, pelos apelos de Deus, a comunidade vai crescer, 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 mas não porque ela deseja crescer, mas porque ela é dócil nas mãos do Pai. Porque ela se deixa lançar. E cada vez que nós fazemos uma nova fundação, nós descobrimos: o Senhor acrescenta membros, o Senhor aumenta a providência, o Senhor aumenta também os sofrimentos que nós carregamos, claro, o Senhor aumenta as obras, claro, mas o Senhor aumenta as almas salvas.
o Senhor aumenta as almas que são tocadas pelo amor de Deus. Edith fala que com uma autoridade existencial. Pensamos nessa Páscoa, essa autoridade existencial. Essa autoridade daqueles que, ao viver em empatia, não existem excluídos. Não existem. Não existe ninguém que não possa fazer parte. Não existe ninguém que não possa ser amado. Não existe ninguém que não possa merecer a dignidade de ser posto à parte para uma vida consagrada a Deus. Os consagrados não são melhores que os outros. Os consagrados são aqueles que foram postos à parte para serem o alvo da misericórdia de Deus, o alvo do amor de Deus, o alvo da empatia de Deus para cada um de nós. E no seu último escrito de Edith, que é a Ciência da Cruz, ela vai terminar o último capítulo com o holocausto da própria vida em sacrifício pelo povo judeu. Ela podia se ter salvo, ela podia ter se refugiado nas universidades, ela podia ter feito tratados, ela podia ter escapado da cruz, mas ela entrega a sua vida em resgate de muitos. Ela recebe o número 44.074 e no dia 9 de agosto de 1942, numa câmara de gás, ela é morta. E ela diz, asfixiada numa câmara de gás, e ela diz assim: só se consegue conquistar a ciência da cruz quando se sentir seriamente a cruz. Ou seja, cada vez que nós experimentamos um pouquinho da cruz, nós estamos adquirindo essa ciência da cruz. É o Senhor nos ensinando. Uma ciência que só Ele pode nos ensinar. É a ciência misteriosa da cruz. É a ciência daqueles que se deixam ensinar por Ele. Uma frase muito bonita sobre os místicos que obedecem a uma lógica muito particular, a lógica da não resolução dos paradoxos. Em cada um de nós vivemos paradoxos. Nós queremos ser santos e somos pecadores. Nós queremos ser santos e somos medíocres. Nós queremos nos converter e logo cometemos atos de inconversão. Não resolvemos todos os paradoxos dentro de nós, mas nem por isso desistimos da santidade. Mas nem por isso desistimos do caminho de Deus. Mas nem por isso renegamos nosso chamado. E qual é o paradoxo que a própria comunidade vive? É o paradoxo desse esticamento, né? Jesus na cruz, ele vai ser esticado. Na cruz é como se ele fosse esticado para os 4 cantos do mundo. E nós podemos também dizer isso. Meu Deus, cada vez que abre mais uma casa, uma fundação, cada vez que um irmão que era bem pilar da nossa casa é enviado para outra casa, nós parece que somos esticados. Mas esse esticamento justamente nos faz responder a esse grito do macedônio: vem e ajuda-nos. Paulo vivia essa grande noite de vigília, de adoração, e escuta um macedônio que lhe grita: vem e ajuda-nos. E é impressionante, Paulo, que já podia ter todo o seu programa missionário feito, certamente que ele tinha uma estratégia e certamente que ele pensava o que ele devia fazer, mas prontamente ele se esvazia de si mesmo e ele entra nos planos de Deus. E quem são os macedônios que nos chamam? Irmãos, eu encontro tantos cardeais, tantos bispos, tantos fundadores de comunidades, fundadores de movimentos, tantos fundadores ou superiores de famílias religiosas que nos fazem desviar as nossas rotas e as nossas previsões comedidas, razoáveis, para ir em seu socorro. E é impressionante porque quando aceitamos esses gritos desses macedônios que dizem: vem e ajuda-nos, percebemos que a comunidade se alarga. E esse ano várias fundações na Amazônia, nas tribos da cultura Peimon, com a fundação da Venezuela, tão bonita, já tão cheia de vocações. No Canadá, na África, na Europa, na Ásia, é como se a comunidade fosse
crucificada com Cristo e sendo esticada, e a gente se pergunta, mas o que é que poderemos dar, se não da nossa pobreza e das nossas vidas frágeis, mas consumidas de amor pela evangelização. E olha que bonita essa frase de Teresa d'Ávila. O primeiro efeito do matrimônio é um esquecimento de si. Você quer saber se você é casado com Nosso Senhor? Se você chegou ao matrimônio espiritual? Esquecimento de si. Que verdadeiramente parece que já não é, porque toda está de tal maneira que não se conhece nem se lembra que para que dela haver no céu. Nem vida, nem honra, nem todas as coisas está ocupada em procurar, mas apenas a glória, a honra de Deus. É Ele que essa alma desposada pelo Senhor está sedenta de dar honra e glória. E é verdade que nós queremos, nessa quinta-feira, também agradecer por todos aqueles que já vivem este casamento, esta união mística com o Senhor, que se esquecem de si e que são como esses hosanas que vêm em nome do Senhor, como aqueles que vão com as palmas na mão e as palmas significam o martírio, significam a pureza, significam a inocência entregue em resgate de muitos para países, para situações de evangelização em que vão apenas buscando a glória de Deus, vão apenas buscando a salvação das almas. Quantos mosteiros fechados, quantos conventos em ruínas, quantos movimentos parados por falta de vocações, quantas congregações de mãos estendidas dizendo nos ajudem, às vezes congregações com 800 anos, milenares, centenárias, que têm toda uma história e que nos dizem venham nos ajudar a lançar as redes nesse povo. E que quantos bispos com corações feridos diante da imensidão de necessidades e tão poucos missionários. A cruz de Cristo feriu o nosso coração. Essa quinta-feira santa pode transpassar o meu coração para eu ser capaz de dizer, eis-me aqui. Eu estou disposta a aprender uma nova língua, entrar numa nova cultura, entrar na empatia e na compaixão por novas formas de pobreza que eu nunca pensei até agora. Eis-me aqui para ir ajudar onde já ninguém quer ir, onde já ninguém acredita nem que vale a pena ir. Ora et labora et legere. Rezar, trabalhar e ler é a grande devisa dos beneditinos, mas é também a nossa. Rezar, primeira base da nossa vocação é a vida contemplativa, mas também trabalhar seriamente e trabalhar nessa grande reconstrução, lá onde a igreja está em ruínas, e ler, ser apaixonados pela formação, apaixonados pelo verbo, apaixonados pela tradição, pelo magistério, por todas as riquezas da espiritualidade. E vocês podiam dizer, mas como iremos? Como se fará? Confiados na providência de Deus. Sabedoria 14 é a tua providência, ó Pai, que pilota o barco, pois abriste um caminho até no mar, uma rota segura entre as ondas, mostrando-nos que podes nos salvar de tudo, de sorte que mesmo sem experiência se possa embarcar. Pois a esperança do mundo se refugiou numa jangada que, pilotada pela tua mão, aos séculos futuros, deixou uma semente de uma nova geração. Se nos lançarmos nessa jangada da igreja, da evangelização, mesmo sem experiência, podemos ser ensinados pela divina providência. E percebemos que aqueles que se lançam em novos desafios, crescem, amadurecem e se tornam mais íntimos do Pai, que na sua divina providência nos envia irmãos, nos envia inspirações, ensinos, nos faz encontrar pessoas providencialmente que nos acolhem, que nos orientam, que nos indicam o caminho a seguir. Quero louvar a Deus e agradecer por todos os novos focos de adoração perpétua. Foco em italiano é fogo, mas de verdade cada casa de adoração perpétua se torna um lugar de incêndio das almas,
Quantas pessoas jovens, famílias, pessoas idosas, quantas pessoas sofridas podem reencontrar o sentido existencial das suas vidas. Louvo a Deus pela Lectio Peregrina, quanta alegria de ver cada irmão e irmã nas várias culturas, nos vários países, mas a mesma palavra que faz arder o nosso coração e faz-nos desejar ser um só coração e uma só alma. Alegria pelas escolas do ano sabático, quanto esforço, quantas dores de parto, quantas lutas, não só para anunciar que a escola está aberta e que a casa está pronta para acolher os novos candidatos, mas também depois para ter as dores de parto, para gerar Cristo nas almas. Mas que alegria perceber que geramos almas apaixonadas pelo Verbo e que são enviadas para tantos carismas na igreja e no mundo, para tantos serviços também de salvação. Alegria também pelas escolas do ano São Lucas, que vêm em socorro daqueles que doaram a vida pela evangelização, mas que por causa das agruras, das dificuldades do caminho, estão cansados, estão desanimados, estão feridos, foram confrontados com as suas próprias debilidades e fraquezas e precisam de uma comunidade que é como um bom samaritano que põe óleo e vinho nas chagas abertas. Obrigado também por todas as fraternidades missionárias, por todos aqueles que aceitam ser pequenos, que não têm a grande casa, a grande liturgia, a beleza de casas numerosas, mas que aceitam ser como um pequeno sinal que enche de alegria tantos corações. Hoje, casas com 4, 5, 6 irmãs e irmãos, quanta alegria, quanta juventude, quanta esperança pode dar aos corações. Também alegria e gratidão por aqueles que aceitam ser lares de amor, do berço ao túmulo, tanto dos bebês que nos são confiados, como dos bebês celestiais, os anciãos que vão agora partir para os braços do Pai, mas que a comunidade com muito amor cuida, tanto dos mais pequeninos como daqueles que se fizeram pequeninos para entrar no reino dos céus. Sou grata a Deus verdadeiramente de poder tocar com os meus olhos, com os meus ouvidos, com o meu coração, com as minhas mãos, as sementes do Verbo espalhadas no coração de todos vocês. E nós sabemos que fomos eleitos como discípulos, não porque somos melhores, fomos eleitos para passar da fúria à parresia, para optar, renunciar a nós mesmos e aos nossos projetos legítimos, e todos nós tínhamos e teremos projetos legítimos, mas renunciamos a essas felicidades passageiras para nos tornarmos arautos da eternidade, semeadores da fé, da esperança, da caridade e da paciência a toda a prova. Aceitamos ser sementes lançadas em terras de missões que nem nós escolhemos e às vezes nem compreendemos. Uns queriam ir para a Europa e vão para a África, os que queriam ir para a África às vezes vão para a Europa ou para o Canadá. Mas Ele só conhece a urgência da evangelização. Ele é que conhece a pertinência das nossas vidas ofertadas em sacrifício de agradável dor. E todos nós conhecemos a regra do jogo da evangelização. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, ele produzirá muito fruto. É este o mistério da Quinta-feira Santa. Desejo já não tenho de presentes nem de gostos espirituais, diz Teresa d'Ávila. Vivemos um grande desprendimento de tudo e desejamos estar sozinhas ou ocupadas com uma única coisa que seja proveito para alguma alma. Nem sequidões, nem trabalhos interiores, mas com uma memória e a ternura de nosso Senhor, que nunca desejaríamos senão lhe dando louvores. E quando se descuidam, o próprio Senhor nos desperta, que se vê mais claramente que procede daquele impulso do interior da alma. É algo que não procede do pensamento, nem da memória, nem de coisas que possamos entender, que a alma não é nada do que a alma faz da sua própria parte. Acontece com tanta tranquilidade, tão sem ruído, tudo o que o Senhor aproveita aqui a alma e lhe ensina, que me parece que é como a edificação do templo de Salomão,
na qual devia ser sem ruído. E é nesse silêncio contemplativo que podemos proclamar: vê, o inverno já passou. Olha, a chuva já se foi. As flores florescem na terra, o tempo da poda vem vindo e o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira. Despontam a vinha florida, exala o perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. A Quinta-feira Santa é o tempo do amor. A Quinta-feira Santa é o tempo de voltarmos com as palmas na mão, as palmas da nossa vida ofertada a Deus e renovarmos a nossa promessa de amor. Como filhos ao lado do Pai, servimos com Ele a causa do Evangelho. Queremos também nessa quinta-feira agradecer a extraordinária providência que passa pelas vocações, pelos irmãos que Deus envia misteriosamente, que Deus seduz para a comunidade em todos os estados de vida, mas que passa também pelos padrinhos, os padrinhos missionários e os benfeitores da comunidade que, de forma inspirada e coordenada pela divina providência, nos dão do muito ou do pouco que têm, às vezes com muito sacrifício, nós sabemos, e que fecham as contas cada dia de todas as nossas atividades missionárias. A forma como o Senhor vos inspira e vos ajuda a nos ajudar e ajudar a obra de evangelização é misterioso. Só Deus coordena. Mas queremos nesse dia vos dizer que em troca vos levaremos até ao Horto das Oliveiras, contemplaremos Jesus no repousório e sussurraremos os vossos nomes, pedindo que vos seja dado o cêntuplo. Queremos também vos confiar que cada vez que dizemos sim a uma nova fundação, fazemos uma extrema experiência de pobreza. Em todas as nossas casas vivemos dia após dia, contando com a providência, mas quando nos lançamos numa nova frente, ainda mais pobres nos sentimos, de meios humanos, mas também de meios materiais. E queria vos contar apenas uma história da providência, tenho tantas, mas me lembro da casa do convento do século XVI, das Clarissas, um convento magnífico, mas todo em ruínas, o convento de Santa Helena, do Monte Calvário, em Portugal, em Évora, que eu acho que foi assim, uma loucura a comunidade ter dito sim. Tinha-lhe sido prometida uma casa toda bela e uma congregação reclamou essa casa e nós aceitamos a casa em ruínas. E um dia, já tendo dado tudo que tínhamos, eu estou de joelhos diante do Santíssimo e digo: Senhor, não temos mais nada. Era o dia da fundação, com a missa de fundação, e eu fui diante do Senhor e disse: Senhor, não temos nada. E nesse mesmo instante, um dom apareceu e se seguiram de tantos outros. Queremos verdadeiramente vos dizer que sem a ajuda de todos não poderíamos fazer essa obra da evangelização. Quero também aqui agradecer a todos os organismos internacionais e nacionais, a todos aqueles que não só investem na obra da evangelização, mas também nas obras de promoção humana que daí advém. É impossível evangelizar situações de grande miséria sem cuidar da pessoa humana, sem dar escola, sem cuidar da saúde, sem cuidar da casa, do saneamento, da comida, sem cuidar daqueles que mais precisam. Então quero agradecer a ajuda à Igreja que Sofre, a Conferência Episcopal Italiana, a Caritas Internacional, a MIVA, a Miséria, a Advent, a Renehen, a Manos Unidas, a tantas ONGs, São Roque, Água Pura, e a tantas dioceses que nos ajudam, em particular as dioceses da Alemanha, que como os reis magos continuam a oferecer ouro, perfume e mirra a Jesus abandonado, que é o menino Jesus. Assim, a estrela da evangelização pode continuar a brilhar. E por isso, todos juntos, irmãos, nesse dia, com o coração remido de dívidas e remindo todas as dívidas,
possamos, com essa liberdade que o Evangelho nos dá, semear todos juntos, com a oferenda das nossas vidas, sementes de eternidade.